pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo, mais um review aqui no nosso canal. Hoje eu quero estar apresentando a Teologia Sistemática de Eurigo Bergsten, um material publicado aí pela editora CPAD. É uma reedição do livro Introdução à Teologia Sistemática, que a CPAD vem lançando já há bastante tempo. Então, na verdade, esse material foi minha primeira teologia sistemática. Foi o primeiro material que eu tive contato que trata a questão das matérias ou de tudo aquilo que uma teologia sistemática aborda. Então, eu estive adquirindo esse material, um material basicamente introdutório, tá? Vocês percebem que não é um material muito grosso, né? Olha só. Material um pouco mais fino, só afinco de comparação. Olha só, essa aqui é a teologia sistemática do J. Rodman Williams. Olha a questão aqui da grossura de um material para outro. Então, vocês percebem que não é um material tão exaustivo. Mas para quem está começando a estudar teologia, para quem quer ter um material aí como um primeiro contato das matérias da teologia sistemática, eu recomendo esse material, tá? Evidentemente que é um material publicado pela CPAD, então vai ser um material de orientação pentecostal, tá? Mas ele trata bem os pontos da teologia sistemática, colocando também uma ênfase numa exegese, coloca bastante referências bíblicas para que a gente possa estar estudando a teologia sistemática de uma forma bíblica, amém? Então, é um material aí que a CPAD publica, olha só, é de fundamental importância para a vida do crente o estudo organizado acerca de Deus e das doutrinas centrais da fé cristã. A este estudo chamamos teologia. A teologia organiza os conhecimentos e informações sobre as diversas questões bíblicas, tais como Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os anjos, o homem, a igreja e as últimas coisas. Em teologia sistemática, o pastor e missionário Eurico Bergsten trata destes importantes assuntos, verdadeiras chaves para o entendimento da rainha das ciências. Então, está aqui uma informação aqui sobre o autor, né? Ele é um finlandês e esteve aqui por muito tempo no Brasil também servindo ao Senhor. E a CPAD trouxe este material aqui para a gente. E a gente vai estar conhecendo agora Teologia Sistemática de Eurigo Bergsten. Bom, é um material de capa de brochura, que a gente tem uma folha de rosto. Em seguida a gente tem a ficha catalográfica. Esse material está na sua, pelo menos este livro que eu tenho está na sua 17ª impressão. Ele foi publicado a primeira vez em 1999, tá? Então é um material que já está há bastante tempo no mercado. Aqui a gente tem um sumário. O sumário vai abordar alguns capítulos. Temos primeiramente a introdução geral, como vocês observam. Teologia, definição, a fonte do estudo da teologia. Então isso aqui é um material introdutório. Em seguida a gente começa a ter a abordagem dos temas teológicos, né? O capítulo 1 aborda bibliologia, então vocês vão estudar a origem da Bíblia, a inspiração plenária das Escrituras, a estrutura da Bíblia e a autoridade da Bíblia. Tá? Então, vocês vão abordar esses temas no capítulo 1. Capítulo 2, teologia, a doutrina de Deus. Então, vai falar um pouquinho da existência de Deus, a revelação de Deus, os atributos, a manifestação de seus atributos e o poder criador do Deus eterno. Tá? Não é uma teologia exaustiva, é um material introdutório. Tá? Então, ele vai trabalhar dessa forma. O capítulo 3, Cristologia, a preexistência eterna de Jesus, a encarnação, Jesus verdadeiro Deus, Jesus verdadeiro homem, Jesus uniu a sua pessoa, as duas naturezas distintas, o ministério de Jesus e as obras de Jesus Cristo. Tá? O capítulo 4, Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é um material que vai enfocar muito essa parte, porque é um material pentecostal. Então, Eurico Bergsten, ele vai trabalhar quase que 40 páginas com relação a essa matéria
a doutrina do Espírito Santo, explicando que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, os atributos do Espírito e etc. Tá? Inclusive os dons, o batismo do Espírito Santo, tudo sob uma ótica pentecostal. O capítulo 5 aborda a antropologia, que é a doutrina do homem. O capítulo 6, a martiologia, que é a doutrina do pecado. O capítulo 7, soteriologia, então ele vai trabalhar a salvação, a certeza da salvação, arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação, crescimento espiritual e a preservação da salvação. Lembrando que é um material também de cunho arminiano. Capítulo 8, eclesiologia, então ele vai trabalhar a doutrina da igreja. Capítulo 9, angeologia, sobre anjos e também vai falar um pouco a respeito dos demônios. E o capítulo 10, escatologia, a doutrina das últimas coisas, lembrando que é um material aí de pensamento dispensacionalista. Então a gente vai abordar agora algumas partes aqui desse material para vocês analisarem também o conteúdo dele. Então, o primeiro capítulo é uma introdução geral à teologia, inclusive uma definição, é apenas uma folha falando a respeito disso. E o capítulo 2, na verdade, é o capítulo 1, né? A introdução não é colocada como um capítulo. O capítulo 1 vai abordar sobre bibliologia. Então, todo o começo da teologia sistemática geralmente passa por bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Então, ele traz aqui algumas frases, né, com relação a aquilo que esse material vai abordar nesse capítulo. E já entramos propriamente dita na teologia, em que ele aborda aqueles temas que nós vimos lá no índice, a origem da Bíblia. Então ele vai trabalhar da seguinte maneira, né? Número 1, origem da Bíblia. Aí ele vai dividir por tópicos. 1.1, a Bíblia é uma dádiva de Deus, citando sempre passagens bíblicas para sustentar o seu pensamento. Número 1.2, a Bíblia foi registrada por ordem de Deus. Então ele vai trabalhar dessa forma. 1.3, os hagiógrafos. Então aqui ele vai explicar o que seria isso. E aí, número 2, a inspiração plenária das Escrituras. Só para vocês entenderem, no sumário aqui a gente tem tudo isso. Ó, capítulo 1, bibliologia. 1, origem da Bíblia. 2, a inspiração plenária das Escrituras. Lembrando que os outros subtópicos não estão aqui no sumário, né? Então, por exemplo, a inspiração plenária das Escrituras, a gente viu lá no sumário, né? Deus deu a palavra e providenciou o modo de garantir a autenticidade daquilo que aquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. Aí o 2.1 já é um subtópico, né? Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Então ele vai explicar de uma forma bem concisa, mas uma explicação bem entendível. O Eurico Bergsten, ele procura dar uma linguagem bem fácil à sua teologia. Então vocês não vão encontrar aqui palavras difíceis, palavras complicadas de entendimento. É um material que eu creio que todos que estão começando a estudar teologia, principalmente aqueles que seguem uma linha pentecostal, continuista, arminiana, é um material que eu recomendo. Este material ao lado do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, esse mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Esse material também é muito bom e é um material introdutório para quem está estudando teologia. Então ele vai apresentar a estrutura da Bíblia, as duas alianças, citando aqui toda a divisão do cânon bíblico, desde o livro da lei, os livros da lei, né, o Pentateuco, até o livro profético de Apocalipse. Olha só, vocês percebem que não é tão exaustivo. O primeiro capítulo, nós temos aí cerca de 17 páginas. Nós temos 17 páginas. E já entramos aqui no capítulo 2, a doutrina de Deus. Então, é um material que vai trabalhar a teologia desta maneira, trazendo uma introdução bem explicativa das matérias da teologia sistemática. Então, aqui a gente tem a existência de Deus, Deus revelado através dos atributos da sua divindade, Deus é vivo, Deus também é fonte de vida, Deus tem personalidade. Trabalhando pequenos tópicos para te dar um panorama geral de todas as matérias da teologia. O capítulo 3 vai abordar Cristologia, a doutrina de Cristo. Então ele vai seguir da mesma maneira.
a pré-existência eterna de Jesus, Jesus também é eterno. Antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto com o Pai a salvação da humanidade. Aí, vamos ler essa parte aqui? Olha só que interessante. Deus, na sua onisciência, viu desde a eternidade que o homem, a ser criado, cairia em pecado, ficando sujeito à perdição eterna. Ele, então, preparou um caminho de salvação por meio do sacrifício de seu próprio Filho Jesus. Jesus participou e concordou e desde então já estava disposto a dar a sua vida por nós. Por isso a Bíblia se expressa a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. A vida eterna é assim prometida antes dos tempos dos séculos. Tito 1:2. Quando Deus nos elegeu para em Jesus sermos santos e irrepreensíveis. Então vocês percebem que, apesar de ser exaustivo, ele traz uma explicação muito boa, colocando sempre referências bíblicas, tá? Eu achei isso muito interessante. Capítulo 4, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Evidentemente que ele vai trabalhar apresentando a pessoa do Espírito Santo, e como nós vimos, é o capítulo mais exaustivo, porque ele vai trabalhar não só a pessoa e as características do Espírito Santo, mas a sua obra, claro, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito e também o fruto do Espírito. E nós sabemos que é sob uma ótica pentecostal continuista. Olha só, nessa parte ele aborda, né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito andam juntos. Então ele vai trazer a explicação, o fruto do Espírito versus maturidade espiritual. Traz a explicação citando bastante passagens bíblicas. É um material que particularmente eu gostei por isso. Ele cita muitas passagens bíblicas, o que nos ajudam a entender, de fato, o contexto bíblico com relação a essas matérias da teologia. Olha só. Aqui ele vai mostrar um pouco aqui dos dons, né? Porque os dons não são fonte de doutrina. Então ele vai abordar dentro da ótica continuista, citando um pouco aqui o dom de palavra da ciência. Então ele vai abordar cada dom especificamente, os dons de curar, os dons de profecia, os dons de operar maravilhas, o dom de discernir espíritos. Como eu disse, é um material de cunho pentecostal. Dom de variedade de línguas e interpretação. Existe diferença entre língua estranha dada como evidência do batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. A língua recebida como sinal do batismo deve ser utilizada para falarmos somente com Deus e por isso ela não precisa de interpretação. Este sinal é dado a todos que são batizados pelo Espírito Santo. É um pensamento pentecostal com relação à evidência do batismo com o Espírito Santo. Geralmente, a diferença entre os continuistas e os pentecostais partem deste princípio, né? Os pentecostais creem que, de fato, o dom de línguas é um sinal dado àqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. Já os continuistas, que também creem nos dons, eles não seguem desta maneira, achando que talvez, de fato, é uma das evidências, mas nem sempre é uma evidência. Capítulo 5, Antropologia, doutrina do homem. Então vai abordar aqui toda a história, né, desde a criação até a queda. Uma parte que traz aqui, inclusive, a explicação de como ocorreu a queda. Falando até da alma do homem, né, a função, a alma e do espírito. O espírito do homem, o homem diante da morte e da eternidade. Então vai abordar praticamente aí todos esses temas que geralmente uma teologia sistemática aborda. Em seguida, capítulo 6, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Já que o homem pecou, então agora é a hora de estudar o que é o pecado, a origem do pecado, de que maneira o pecado entrou no mundo, a definição do pecado à luz da queda do homem, as consequências do pecado. Então olha só que interessante. O pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Deus convivia com o homem em comunhão e cooperação maravilhosa. Porém, quando Deus, após a queda, veio ao seu encontro, Adão e Eva esconderam-se entre as árvores do jardim. Então ele vai explicar aqui tudo aquilo que aconteceu. O pecado torna o homem culpado diante de Deus. O pecado prepara uma plataforma para o diabo na vida do homem. O pecado se alastrou. E aí, nós entramos no capítulo 7, soterologia, a doutrina da salvação, evidentemente que sob uma ótica arminiana.
mostrando aqui o pensamento com relação à soterologia, predestinação versus salvação. Salvação é a aceitação de Jesus, a salvação, e aí ele vai abordar, segundo a ótica dele, com relação à doutrina da salvação. Ao lado da doutrina do Espírito Santo, né, a pneumatologia, a soterologia é um dos capítulos maiores também. Tá? Tem aí quase 40 páginas. Eclesiologia, capítulo 8, a doutrina da igreja. Então ele vai explicar, dentro da sua ótica, né, todo o processo que ocorre na igreja local. Olha só. Eu não comentei o tamanho da letra. Um tamanho muito confortável. Olha só. Temos aí um tamanho médio. Tá? Médio, um pouquinho para grande, né? Mas um tamanho muito bom para leitura. Ele sempre coloca os subtítulos em negrito e os títulos também. O que facilita muito na hora da leitura, né? Propósito de Deus para com a igreja. Então, essa parte ele vai abordar a doutrina da igreja, eclesiologia. Capítulo 9, angeologia, doutrina dos anjos, mostrando um pouco a respeito do seu pensamento com relação aos anjos, sempre citando passagens bíblicas. Uma diagramação muito boa, a divisão dos capítulos, né? Isso facilita muito na hora de ler, que aí você pode fazer a consulta e deixar marcado aqui para depois você voltar e consultar. Foi minha primeira teologia sistemática, eu li ela toda, tá? Material aí de cerca de quase 400 páginas. Deixa eu olhar aqui, 368 páginas. Então eu li esse material inteiro e abri o meu entendimento com relação àquilo que é teologia. O anjo da face do Senhor, característica dos anjos, e a grande missão dos anjos, ele vai continuar abordando este assunto. Último capítulo, escatologia, a doutrina das últimas coisas, palavra profética. Ele vai dar muitas referências bíblicas. E o interessante é que ele também aborda isso. Eu falei que os outros dois lá eram maiores, né? Mas escatologia também tem muito conteúdo. Ele vai abordar muita coisa na escatologia, que é uma matéria importantíssima. Ele aborda aqui algumas outras visões, mas o foco dele é trazer a visão dispensacionalista, que é a ótica aí que a Assembleia de Deus segue, uma teologia bem assembleana também, tá? Eurico Bergstein, ele era um missionário, um pastor da Assembleia de Deus, né? Então, é uma visão bem assembleana, mas para quem segue a mesma linha, né, do dispensacionalismo, vai encontrar muitas referências bíblicas sobre o arrebatamento da igreja, né, o pensamento pré-tribulacionista e o pensamento pré-milenista dispensacionalista também. Aqui tem muitas referências bíblicas para a defesa deste pensamento. O tempo da grande tribulação, então ele vai abordar de uma forma bem legal essa parte de escatologia. Então a gente vai até o final, não tem mais nenhum recurso, e a gente encerra aí na página 368, a teologia sistemática de Eurico Bergstein, CPAD, um material muito bom para você que quer conhecer um pouco aí de teologia sistemática, e para você que nunca teve contato com uma teologia sistemática, eu recomendo esse material para você. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Está aparecendo aqui agora o nosso Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E aí, se você tiver Instagram, nos segue lá, acompanha o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, na descrição desse vídeo você encontra o link tanto do grupo no WhatsApp como também no grupo do Telegram para você participar com a gente. Então, um forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.